No coração do Maranhão, onde o sol queima a terra até rachar e o mugido do gado dita o ritmo da vida, uma dívida simples acendeu a faísca de uma tragédia sem retorno. O que começou como um acordo de confiança entre vizinhos se transformou em um ciclo de vingança que atravessou gerações. Não foi um crime calculado nem uma emboscada planejada. Foi o resultado de orgulho ferido, e no sertão, orgulho vale mais do que dinheiro. Os Carvalhos, homens de palavra firme e mãos calejadas, acreditavam que o gado era sua riqueza e também sua honra. Já os Ribeiros, conhecidos por impor respeito no grito e na bala, não aceitavam atraso, muito menos afronta pública. Quando a cobrança de um rebanho foi feita diante de todos em plena feira, a disputa deixou de ser questão de bois, virou questão de sangue. Primeiro vieram os boatos, depois os olhares atravessados, e logo o silêncio pesado que antecede a tragédia. Até que uma manhã trouxe o corpo de um ribeiro estendido na beira da estrada, alvejado sem piedade. Naquele instante, as rezas do povoado se calaram e o Maranhão entendeu que a paz tinha sido enterrada junto com ele. A partir daí, cada ataque era respondido com violência maior. Casas queimadas, emboscadas no caminho da igreja, tiros atravessando madrugadas. Uma dívida de gado havia se transformado em sentença de morte para uma família inteira. Se você quiser entender como uma simples negociação virou o estopim de uma guerra que apagou gerações, fique comigo até o fim. E não esqueça, inscreva-se no canal para conhecer outras histórias reais e sombrias do nosso Brasil profundo. Era manhã de sábado em Caxias, cidadezinha do interior do Maranhão, onde a feira era mais que comércio, era palco de encontros, alianças e também desavenças. As ruas de terra estavam tomadas por barracas de couro, sacas de farinha e bois amarrados às estacas. Ali todo mundo se conhecia, e todo gesto, por menor que fosse, virava assunto para semanas. No meio do movimento, dois nomes carregavam o peso da atenção: os Carvalhos e os Ribeiros. A rivalidade entre eles vinha de longe, mas até então se mantinha sob controle. Discussões por cercas, acusações de gado roubado, mas nada que não pudesse ser abafado pela reza ou pelo tempo. Tudo mudou quando um Carvalho decidiu cobrar em público a dívida de um lote de gado vendido meses antes. O velho Antônio Carvalho, homem de fala arrastada e olhar duro, encostou-se na barraca de farinha e disse em voz alta para todos ouvirem: "Seu Ribeiro, já passou da hora de me pagar pelo rebanho. Palavra dada é dívida sagrada." O silêncio se espalhou como vento cortante. Francisco Ribeiro, patriarca da família rival, estava rodeado de parentes e conhecidos. Humilhado diante da feira inteira, cerrou os punhos e respondeu: "Homem que cobra no grito não merece receber no aperto de mão." A frase caiu como sentença. Para os Carvalhos, a honra havia sido pisada. Para os Ribeiros, a cobrança pública era ofensa imperdoável. A partir daquele dia, a dívida deixou de ser de gado, virou dívida de sangue. Naquela noite, o assunto se espalhou pelas casas de taipa e pelas portas das igrejas. As mulheres murmuravam com medo, os homens afiavam facões em silêncio. O povoado sabia: quando duas famílias decidem que a honra foi manchada, não há delegado nem padre que apague o fogo. Dias depois, o inevitável aconteceu. Um dos filhos dos Ribeiros foi encontrado caído à beira da estrada, corpo ensanguentado, espingarda ainda na mão. Ninguém viu quem atirou, mas todos sabiam quem havia mandado. O corte estava aberto e não havia reza capaz de fechá-lo. No velório, Francisco Ribeiro jurou vingança em voz baixa, com a mão sobre o caixão do filho. "Se os Carvalhos querem cobrar no sangue, vão receber em dobro." O povoado tremeu com a promessa. Estava traçado o caminho que transformaria uma dívida esquecida em uma guerra que varreria gerações. A noite caiu pesada sobre o sertão do Maranhão. O velório do jovem Ribeiro ainda ecoava na memória de todos, e o silêncio que tomou conta do povoado era o tipo de silêncio que antecede tempestade. Francisco Ribeiro não chorou diante do caixão. Ele apenas olhou fixo, como se cada lágrima que não caía fosse transformada em bala para o revide. 3 dias depois, o barulho de cascos rompeu a madrugada. 4 cavaleiros encapuzados
avançaram pela estrada de terra que levava à fazenda dos Carvalhos. Não havia pressa em seus passos, apenas a calma cruel de quem já sabe o que vai fazer. Levaram consigo espingardas de 2 canos, facões curvos e um ódio que parecia maior que o próprio sertão. A casa dos Carvalhos dormia em paz quando a primeira rajada estourou as janelas. O gado mugiu no curral, as galinhas esvoaçaram em desespero, e dentro da sala, o grito de mulher se confundiu com o choro de criança. Antônio Carvalho, o patriarca, ainda tentava pegar a espingarda pendurada atrás da porta quando a madeira cedeu a tiros. Os invasores entraram sem palavra, sem aviso, apenas disparando contra tudo que respirava. Pedro, o filho mais velho, caiu diante da mãe, alvejado no peito. O sangue escorreu pelo assoalho de madeira, marcando o início de uma contagem que só aumentaria. Dona Maria, a matriarca, tentou proteger os mais novos com o próprio corpo, mas foi empurrada ao chão. Os cavaleiros deixaram claro que não estavam ali para negociar, estavam ali para cobrar em dobro. Em poucos minutos, a casa virou ruína. Lamparinas derrubadas incendiaram o telhado de palha e o fogo iluminou a estrada, denunciando o massacre para quem ainda acordava ao longe. Os vizinhos escutaram os tiros, mas ninguém ousou socorrer. No sertão, meter-se em briga de família era assinar a própria sentença. Ao amanhecer, o cenário era desolador. 2 corpos estendidos na sala, marcas de bala pelas paredes e o cheiro de queimado se espalhando pelo ar. Antônio Carvalho sobreviveu, mas a humilhação era maior que a dor do ferimento. Perdera o filho, perdera a paz, e agora carregava nas costas a obrigação de revidar. Na feira, o comentário era unânime. Os ribeiros não vieram para assustar, vieram para acabar. E se havia algo que os Carvalhos não aceitavam, era a pecha de derrotados. Naquela mesma semana, enquanto enterrava o filho com as próprias mãos, Antônio jurou diante da cova: o sangue dos Carvalhos não vai se perder sozinho na terra. O sangue dos ribeiros vai se misturar com ele. E assim, a promessa estava feita. A guerra que nasceu de uma dívida de gado agora tinha um novo combustível: a dor de um pai que enterrava o próprio filho. O sertão sabia. Cada tiro dos ribeiros tinha acendido um fogo que não seria apagado com lágrimas, mas com mais sangue. Os dias que seguiram o ataque à fazenda dos Carvalhos foram de luto e silêncio. Mas no sertão, silêncio não significa esquecimento. Silêncio é apenas o tempo que a vingança leva para se armar. Antônio Carvalho, ainda com o braço enfaixado pelo tiro que recebera, não se recolheu à dor. No velório do filho, olhou para os parentes e disse em voz firme: quem derramou o sangue do meu Pedro vai pagar com juros. A partir dali, começou a convocar primos distantes, compadres de confiança e até pistoleiros de aluguel vindos de povoados vizinhos. Cada homem que chegava trazia consigo uma arma, uma história de injustiça e a promessa de somar forças. Em pouco tempo, a casa que antes abrigava lágrimas virou quartel improvisado. A vingança não demorou. Escolheram a feira como palco, porque sabiam que era ali que os ribeiros gostavam de se exibir. No sábado seguinte, as barracas se encheram de farinha, rapadura e carne seca. Crianças corriam entre os corredores, mulheres negociavam preços e ninguém desconfiava do que estava por vir. Ao meio-dia, os Carvalhos chegaram em tropa, cerca de 10 homens espalhados em silêncio pelas ruas de terra. As armas estavam escondidas sob mantos e sacolas, mas os olhares duros denunciavam a fúria contida. Francisco Ribeiro, cercado de filhos e sobrinhos, ria alto na porta da venda, como se desafiasse o mundo. Foi o bastante. O primeiro tiro ecoou seco, atravessando o peito de um dos sobrinhos de Francisco. O segundo partiu a lamparina da venda, espalhando fogo pelo balcão. Em segundos, o povoado virou campo de batalha. Gritos tomaram o ar, barracas caíram, animais se soltaram e o chão de barro se tingiu de vermelho. Os ribeiros reagiram com a rapidez que os tornara temidos. Puxaram armas, atiraram contra qualquer sombra que se movesse, e em pouco tempo a feira inteira virou labirinto de pólvora. Comerciantes tentaram se esconder debaixo das mesas, mães agarraram os filhos pelo braço e correram sem olhar para trás.
Foram minutos que pareceram horas. Quando a fumaça começou a baixar, 5 corpos jaziam espalhados entre as barracas, 3 ribeiros e 2 carvalhos. O sangue escorria pelas valetas como se a própria terra quisesse engolir a tragédia. Os sinos da igreja dobraram às pressas, chamando o povo para socorrer os feridos. Mas ninguém se atreveu a intervir. Padres rezavam em sussurros, comerciantes fechavam suas portas e todos sabiam. A feira nunca mais seria apenas um lugar de negócios. Naquele dia, o povoado inteiro aprendeu que a guerra tinha deixado os campos e chegado ao coração da vida comunitária. Não havia mais espaço seguro. A rivalidade, antes restrita às cercas e estradas, agora queimava dentro das ruas diante dos olhos de todos. E o pior ainda estava por vir, porque, no sertão, cada corpo enterrado é uma nova dívida aberta. Depois do massacre na feira, já não havia retorno. O sangue derramado no coração do povoado havia selado o destino dos carvalhos e dos ribeiros. As rezas nas igrejas ficaram mais curtas, as feiras mais vazias, e até as crianças, antes soltas pelas ruas, agora eram mantidas dentro de casa ao cair da tarde. O sertão vivia em estado de vigília. Francisco Ribeiro, tomado pela raiva e pelo desejo de recuperar a honra perdida, reuniu os homens de sua família em segredo. Sob a luz fraca das lamparinas, traçou o plano que ficaria marcado como a chacina da Vargem Seca. Não seria ataque impensado, não seria vingança às pressas. Seria meticulosamente arquitetado, para que os carvalhos jamais se levantassem novamente. O alvo escolhido foi um batizado na pequena capela da Vargem. Era a ocasião perfeita. Toda a família Carvalho estaria reunida, vulnerável, acreditando que dentro da igreja estariam protegidos. A fé, porém, não resistiria ao som da pólvora. Na manhã do batizado, as famílias chegaram arrumadas, mulheres de vestido simples, homens de chapéu e camisa de algodão. Risos nervosos tentavam disfarçar a tensão. Antônio Carvalho, ainda de luto pelo filho morto, conduzia o neto até o altar. O padre entoava cânticos e por um instante parecia que haveria trégua. Mas trégua no sertão dura menos que o silêncio entre 2 tiros. Foi nesse momento que os disparos ecoaram. Janelas estouraram, a madeira da porta voou em estilhaços e rajadas de chumbo atravessaram o altar. O sino da capela balançou sem ninguém tocar, como se a própria igreja chorasse. Crianças gritaram, mulheres se atiraram sobre os pequenos tentando protegê-los, e homens puxaram armas, mas não havia tempo. Os ribeiros cercaram a capela em 4 frentes, atirando contra tudo que se movia. O cheiro de pólvora se misturava ao incenso do altar, transformando o templo em um inferno terreno. O padre tombou com a Bíblia ainda aberta nas mãos, e o choro da criança batizada se confundiu com os gritos de desespero. Quando a fumaça baixou, o chão da igreja estava coberto de corpos. 10 carvalhos jaziam sem vida, entre eles mulheres e jovens que jamais empunharam uma arma. As paredes manchadas de sangue testemunhavam a brutalidade do ataque. O massacre não apenas destruiu a família, destruiu também a fé da comunidade. O povoado inteiro compreendeu que não existia mais sagrado, não existia mais seguro. O sertão havia mergulhado na escuridão. Naquela noite, os sinos não dobraram. O silêncio tomou conta das ruas, um silêncio pesado, impossível de quebrar. Todos sabiam que os carvalhos não ficariam calados diante da chacina. O ciclo de sangue cobraria resposta. E quando a vingança se prepara dentro de quem já perdeu tudo, o desfecho nunca é misericordioso. A chacina da capela havia deixado marcas que nem o tempo poderia apagar. O povoado inteiro mergulhou em silêncio e até o vento que atravessava as veredas parecia mais pesado. Os ribeiros acreditavam ter dado o golpe final, mas esqueceram que, no sertão, mesmo um homem ferido pode carregar dentro de si a força de um exército inteiro. Esse homem era Antônio Carvalho. Ele havia perdido o filho, o neto, parentes próximos e até vizinhos que tombaram junto com sua família. Sua dor não cabia em palavras. No entanto, não era apenas dor o que o sustentava, era a certeza de que não morreria sem deixar sua marca. Antônio reuniu os poucos sobreviventes, 2 sobrinhos distantes
e um velho compadre disposto a morrer ao seu lado. Não havia esperança de vitória. O que restava era transformar a última investida em sentença. Numa madrugada sem lua, os carvalhos restantes desceram em silêncio até a fazenda principal dos Ribeiros. Levaram consigo o que restava: 3 espingardas, facões e a coragem desesperada de quem nada tem a perder. Cercaram os currais, derramaram querosene nos celeiros e esperaram. Quando o primeiro galo cantou, o fogo se espalhou rápido, iluminando a noite como se o inferno tivesse se aberto sobre a terra. Os ribeiros acordaram no meio das chamas. O gado enlouquecido arrebentava cercas, correndo em disparada pelas estradas de barro. E no meio do caos, os tiros ecoaram. Antônio, com o ombro ainda marcado pelo último ferimento, disparava sem hesitar, cada bala carregando o peso de uma geração destruída. 2 ribeiros tombaram antes mesmo de pegarem nas armas. A batalha foi curta, mas brutal. Os sobrinhos de Antônio caíram um a um, engolidos pela fúria dos adversários. O compadre tombou de facão na mão, sem dar um passo atrás. Por fim, restaram apenas Francisco Ribeiro e Antônio Carvalho, frente a frente, 2 patriarcas envelhecidos, mas ainda dominados pelo fogo da vingança. Não houve diálogo, não houve pedido. Apenas o estampido seco de 2 tiros disparados quase ao mesmo tempo. Francisco caiu morto. Antônio, atingido no peito, ainda conseguiu se arrastar até a varanda da casa em chamas. Ali, com o rosto iluminado pelo fogo que consumia o último reduto dos ribeiros, exalou o suspiro final. Na manhã seguinte, o que restava eram cinzas, corpos espalhados e o eco do silêncio. Os carvalhos estavam extintos. Os ribeiros, reduzidos a poucos sobreviventes, carregariam para sempre a maldição da infâmia. O povoado nunca esqueceu. Aquela guerra havia destruído mais do que sobrenomes. Havia destruído a fé, a paz e a esperança de um Maranhão já marcado pela dureza da vida. Assim terminou a guerra de sangue, não com vitória, mas com o desaparecimento de um nome inteiro, apagado pela própria sede de justiça. E até hoje, quando alguém pergunta o preço de uma dívida, os mais velhos respondem em voz baixa: em Alagoas foi gado, no Maranhão foi sangue. O massacre do Maranhão não deixou heróis nem vencedores. Restaram apenas cinzas, silêncio e lembranças que ecoam até hoje nos povoados esquecidos. A dívida de gado, que poderia ser resolvida com conversa ou paciência, tornou-se o estopim de uma tragédia que apagou um sobrenome inteiro e amaldiçoou o outro com a marca da infâmia. No sertão, cada morte pede resposta, e cada resposta abre uma nova ferida. Foi assim que os carvalhos e os ribeiros transformaram a honra em maldição, levando gerações a tombarem sem jamais conhecer paz. O povoado, antes cheio de feiras e rezas, ficou marcado pelo medo, pelas casas queimadas e pelo som de tiros que cortavam a madrugada. A lição que ficou é dura e simples. Quando a justiça falha e o sangue passa a ser a moeda de pagamento, não há saldo possível. Apenas perdas. O preço da vingança é sempre maior do que a dívida que a originou. Se essa história lhe causou impacto, lembre-se. Ela é apenas uma entre tantas do Brasil profundo, onde a lei muitas vezes não chegava, mas a vingança sempre chegava cedo. Inscreva-se no canal e continue comigo para conhecer outras narrativas sombrias e reais do nosso sertão.